Olá, você está no podcast do programa Mega Profissionais. Eu sou Tancredo Simão e hoje eu vou conversar com a empreendedora Miquier Manher. Ela que é especialista em redes sociais, vai falar conosco sobre o marketing digital. Essa é a realidade que nos foi imposta pela Covid-19, principalmente para os pequenos empresários, eles que sofreram imediatamente com essa nova realidade, onde se viram diretamente ligados e também foram levados a sair da sua loja física e ir para um espaço virtual. Aqueles que não estavam acostumados com essa realidade sofreram muito e até hoje ainda passam por grandes dificuldades. Vamos falar sobre esses desafios e como superá-los no meio digital. Também vou conversar hoje com a neuropsicopedagoga Maura Barcelos, ela que é autora do método Memoni. Vamos falar sobre a memória. Um fato que veio muito à tona hoje na mídia é as sequelas da Covid-19 estão ligadas diretamente à perda de memória, que ainda não se sabe se é uma perda definitiva ou temporária. Aproveitando a presença da neuropsicopedagoga Maura Barcelos, vamos também falar sobre a memória de uma forma geral. A preocupação de como manter uma qualidade de vida, uma memória saudável, as crianças que têm dificuldade de memorização e a fase adulta ou mesmo a terceira idade, como lidar com a memória. Será que existem exercícios específicos e esses exercícios também podem produzir grandes resultados ou resultados significativos na nossa qualidade da memória? Todas essas respostas vocês vão ter aqui no nosso podcast do programa Mega Profissionais. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, da pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio e me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e, claro, agora nós vamos falar sobre aquele assunto que todos vocês estão ansiosos para saber: marketing digital. Como as empresas têm encontrado soluções rápidas, necessárias para continuar trabalhando, principalmente porque, claro, o momento que nós estamos vivendo nos forçou para adaptarmos imediatamente negócios que ainda não tinham essa visão, ou mesmo que ainda não empregavam o marketing digital em toda a sua potência, ou seja, soluções necessárias para a vida atual. Hoje nós vamos falar com uma especialista em marketing digital que vai nos ajudar a entender esse momento, encontrar soluções práticas e, mais do que nunca, nos conscientizarmos que é uma realidade necessária e que veio para ficar. O marketing digital é muito diferente do que muitas pessoas pensam. Exemplo, marketing digital é ter uma conta no Instagram? Eu já sei, não, marketing digital é nós fazemos algum impulsionamento lá no Instagram, eu vou lá, pago para o Instagram fazer aquela pesquisa lá, enfim, coloco alguma coisa que seja interessante, até muito rápido, porque o Instagram dá muito trabalho, então eu quero fazer alguma coisa muito rápido, pago lá uns R$20 e aí eu fiz meu marketing digital. Será que marketing digital é isso? Ou somente isso? Claro que não, né, gente? Existe realmente um plano detalhado para que nós possamos sobressair nessa área.
E sobre isso nós vamos falar a partir de agora com Mikie Manher. Ela está falando com a gente lá de Curitiba. Tudo bem, Mikie? Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, tudo bem por aqui, e aí? Aqui está tudo ótimo, inclusive aqui não deve estar fazendo tanto frio como imagino que esteja fazendo aí. Em Curitiba, você está em Curitiba? Estou em Curitiba, aqui tá frio, viu? Tá frio, tá chovendo. Mas o que é frio em temperatura para vocês aí? Então, agora deve estar uns 15 graus, não é tão frio pra gente. Pra gente é menos de 10 é frio. Tá começando, tá fresquinho, tá ficando gostoso. É gostoso ainda. Você imagina 15 graus aqui no Centro-Oeste, a gente já vai estar preparando para nevar. Porque aqui no Centro-Oeste a gente não está acostumado com temperatura tão baixa assim, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar de marketing digital, vamos dividir a sua experiência com os nossos telespectadores, para que nós possamos entender que agora é uma realidade que veio definitivamente. Essa é a opinião de todos, acredito que seja a sua também, né? Sim, com certeza. Ela veio, já vinha, né? Já vinha realmente há uns 12, 10 anos, assim, bastante forte, mas agora pegou demais. Sim, sim. Bom, primeiro nós precisamos nominar algumas situações. Ainda o grande público desconhece o que é o quê, né? Mesmo porque as informações que são encontradas na internet são muito desencontradas ou superficiais. E as pessoas acreditam que olhando alguma coisa na internet já entenderam e já sabem tudo, já são até especialistas para dar até consultoria, né? Aliás, eu fico muito assustado com isso, né? Mas enfim, vamos lá. Marketing digital. Vamos lá, vou fazer uma provinha com você, tá, Mikie? O que é marketing digital? Bom, marketing digital é, de maneira simples, né, e rápida, é a divulgação, né, fazer a maior impulsionamento do seu negócio, maior atuação, maior alcance, usando as ferramentas digitais, é uma forma de divulgação. Muita gente confunde em venda, né? Muita gente acha que marketing é venda. Na realidade, marketing te ajuda a vender, é o que vai fazer com que as pessoas, seus clientes te conheçam. E o digital é uma das formas, né? Tem outras formas que o ideal até é que tenha uma estratégia unindo todas elas, né? Não só depender de uma. Aqui no Centro-Oeste, nós somos pioneiros em algumas situações. Como, por exemplo, nós somos o primeiro programa de TV a colocar no YouTube o programa. Né? Nós colocávamos no site, também as pessoas não tinham essa necessidade, essa preocupação, porque a televisão que reinava, né? E também no YouTube. Quando nós colocamos, todo mundo falou, é trabalho desnecessário, você está fazendo isso para quê? Você está em televisão, você tem uma audiência, graças a Deus nós sempre contamos com uma audiência muito grande aqui no Centro-Oeste, né? E as pessoas falavam, não precisava. Aí nós sempre falávamos, né, naquela época, inclusive, é o futuro. Então nós já queremos estar atuantes, nós queremos entender como é que funciona isso. Na época do Orkut ainda, pra você ter uma ideia, muita gente nem sabe o que é Orkut, né? Mas na época do Orkut ainda, que era a rede social ali de maior movimentação, né, que precedeu ali o Facebook. Então, ali nós já tínhamos essa visão, né, entendimento. Naquela época, muitas pessoas, inclusive você me fez lembrar uma abordagem que eu fazia com alguns clientes. Os clientes chegavam para mim e falavam o seguinte: o marketing então vai vender para mim. Então quer dizer que o marketing é que vende para mim. Eu falei, não. O marketing, ele traz o cliente até a sua porta. Da sua porta para dentro, aí é com você. A venda é com você, né? Naquela época era no presencial que eu falava, né? Hoje nós temos até a porta digital. Não é isso? O cliente chega a bater na porta digital através do marketing digital. Como o próprio nome diz, e você explicou muito bem, é através das redes sociais. Agora nós entendemos ainda que as redes sociais são Instagram, Facebook, talvez o TikTok, né, que agora está sendo muito utilizado aí o TikTok, e acabou. No seu entendimento são só essas 3 ou talvez 4? Bom, tem também o LinkedIn, que é uma rede social profissional, e tem outras redes sociais
são de acordo com momentos. Por isso que é importante realmente você conhecer o seu negócio e para quem você quer divulgar. Agora nós entramos num outro ponto que, aliás, eu preciso chamar a atenção das pessoas com relação a isso, né? Muita gente chega para mim, inclusive aqui também nós oferecemos alguns cursos nessa área, cursos básicos, para que o empreendedor possa entender como funciona a marketing digital, né? Mas antes, as pessoas chegavam para mim, inclusive na própria internet, né? Eles falavam, olha, eu quero fazer marketing digital, eu quero divulgar o meu negócio, eu preciso divulgar, principalmente no ano passado, as pessoas estavam desesperadas para vender, né? Eu preciso vender, eu quero fazer uma mídia, eu quero fazer um marketing digital, tal. Eu falei, tá, tudo bem, mas o que você quer fazer, né? Eu quero divulgar, eu quero que as pessoas me vejam aqui. Tá, mas divulgar o quê? Não, divulgar minha empresa, aí só coloca o nome da minha empresa aí já resolve. Eu falei, não é por aí, né? Se as pessoas, nem elas, nem o empresário, sabe o que ele quer, imagina então ele vai fazer uma mídia, né? Sem saber o que ele quer, para quem que ele vai falar? Né? Eu acho que são princípios básicos, não é isso, Miki? Isso é muito básico. Então, é o primeiro e grande erro que existe quando uma empresa vai começar a divulgar o negócio. Primeiro porque entende precocemente de que quanto mais pessoas virem o seu anúncio, mais chances de virem até você, né? Só que uma das vantagens do marketing digital é que você consegue direcionar quem você quer falar, né? E isso é uma grande vantagem, né? Em vez de sair panfletando, digamos assim, para a cidade, você não sabe exatamente se é realmente essa pessoa que é o teu público, no marketing digital você consegue direcionar. E direcionando, você otimiza o teu orçamento de campanha, né? Então, você usa esse orçamento de uma maneira mais inteligente. E aí, claro, precisa de um planejamento, não é isso? Esse é o papel de uma agência que trabalha com marketing digital, não é? Isso. Eu quero também saber a sua opinião com relação a marketing de influência. Tá? Eu gostaria que você me desse a sua opinião, não sei se você trabalha também com marketing de influência, mas eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Só que eu vou pedir que você permaneça com a gente um pouquinho aqui, eu preciso chamar um intervalo comercial e a gente volta para falar sobre esse assunto, pode ser? Tá ótimo. Ok, Miki, aguarda um pouquinho aí e vocês também, claro. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. A premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e para você que está chegando agora, hoje nós estamos falando sobre o marketing digital. Nós estamos inclusive desmistificando algumas crenças que as pessoas, pelo menos, acreditavam ou que ainda acreditam e que precisam se adaptar imediatamente, principalmente os empresários, empreendedores e quem quer tocar o seu negócio, quer seja via online ou presencial. Lembrando que o presencial nós estamos em uma outra situação, em uma outra realidade. O online chegou com uma força muito grande
que aliás ele não chegou, ele se impôs, né? Que ele já existia. E hoje nós estamos conversando, inclusive, com uma especialista na área, a Mikie Manier. Ela está falando conosco direto de Curitiba. Bom, vamos lá, Mikie. Antes de entrar ao intervalo comercial, eu antecipei para você que eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre o marketing de influência. Mas vamos nominar, né? Vamos aqui explicar para as pessoas o que é o quê. O que é o marketing de influência, na sua opinião? Bom, na realidade, a influência sempre existiu, né? Se a gente for analisar as propagandas na televisão ou rádio, né, que se usavam muitos atores, então eles são influenciadores, né? Já eram influenciadores. Então a influência, o marketing de influência sempre existiu. O que acontece justamente pela aproximação, né, da realidade, digamos assim, né, aí é que entra outros influenciadores, né? Então, por exemplo, de acordo com o teu mundo, né? Então, vamos pensar assim, influenciadores de esportes, por exemplo, de corrida, né? Se você é um corredor, gosta de fazer esse esporte, você vai se conectar e vai procurar outras pessoas que também como você, ou você passa a admirar alguém que corre, enfim. Então, essa admiração acaba criando essa influência, né? Então, acaba destacando alguém de acordo com o seu conteúdo, né? E toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Que é a qualidade, frequência, etc. Esse alguém vai se destacar e vai acabar influenciando e trazendo outras pessoas. Então, na realidade, influência sempre existiu, só que hoje é uma questão de proximidade, é uma questão de que se você pode mandar um recado, você pode mandar um direct, ele pode curtir, ele vai te responder, então é muito mais próximo do que quando era na TV, na rádio, que ainda existe, né? Mas é muito mais próximo. Certo. As pessoas entendem também que o influenciador é aquele que tem milhões de seguidores. É aquela pessoa que tem aquela repercussão gigantesca na internet. É por aí? Não necessariamente. Hoje a gente começa a ver micro-influenciadores, né? Que não necessariamente tem milhões de seguidores, mas que são influenciadores na sua área. Então, por isso que é importante entender de que não é a quantidade de seguidores que vai fazer com que você seja realmente influente no teu segmento. Né? É justamente a tua interação, o teu conteúdo, é isso que vai te transformar como uma pessoa influente. Inclusive, a maioria de vocês também já sabem disso, eu me especializei em marketing digital e também nos últimos 4 anos eu trabalho muito com marketing de influência, com influenciadores, né? Uma das características que eu gostaria também muito de pontuar, você falou dos micro-influenciadores, é a questão dos nano-influenciadores também, que agora está surgindo com muita força, né? Por quê? O que é isso? Micro-influenciador, como o próprio nome diz, são pessoas que têm abaixo de 100 mil seguidores, né? Abaixo de 50 mil seguidores. E os nano-influenciadores, abaixo de 10 mil seguidores. Tá, nós podemos entender que uma empresa vai pagar tanto para um mega influenciador e vai pagar, claro, menos para um nano influenciador. Não significa que ele vai dar menos retorno do que um mega influenciador, não é isso? Mikie, me explica como é que funcionaria se você fosse trabalhar com uma ação com um determinado budget, um valor, né, dessa ação, e você tivesse que trabalhar com macro influenciadores ou com nano ou micro influenciadores. O que vai diferenciar uma coisa da outra para você? A quantidade de dinheiro que você tem disponível? Que é o budget? Não. Não, claro que realmente tem influenciadores, justamente como você falou, mas a questão é saber usar melhor cada um deles, né? Geralmente, assim, quem tem visualizações, quem tem mais seguidores e tal, tem mais visualizações, ok, mas pode ser que tenha menos engajamento do que
um nano influenciador ou um micro influenciador. Eu vou explicar aqui o que é engajamento, porque muita gente acha que o engajamento é a quantidade de curtidas ou a quantidade de seguidores. Mas o engajamento também é comentários, enviar para alguém, né? Então, aquele aviãozinho, né, que dá para alguém. Também é o salvamento, também é marcar alguém no post. Então, quando se analisa o engajamento, a gente analisa todas essas métricas, né, que são todos esses indicadores, para dizer se a campanha foi um sucesso ou o que pode melhorar, ou qual desses influenciadores teve um retorno melhor, ou entender de que cada tipo de influenciador vai entregar alguma coisa, né? Não dá para a gente medir na mesma régua tudo isso. Com certeza não. E não sei se está dando para vocês perceberem, vocês estão nos acompanhando em casa, o marketing de influência, o marketing com influenciadores digitais mudou muito nos últimos anos, se aperfeiçoou muito. Hoje existem profissionais assim como Miquier, como eu, que nos especializamos, estudamos muito mais sobre isso, para que nós possamos dar uma exatidão de retorno para o investidor, para o empresário. Aquilo que era antes feito de forma empírica, hoje nós trabalhamos de forma científica. Ou seja, o empresário vai perder menos dinheiro quando ele trabalha com empresas especializadas na área. Não é isso, Miquier? Ou seja, antigamente as pessoas vinham e falavam assim, não, eu vou lá mandar um presentinho para o influenciador, que é o recebido, né? Vou mandar um presentinho para o influenciador, ele vai falar bem de mim e tá tudo bem. E aí resolveu, vai ficar por aí. Hoje nós sabemos que não existe mais isso, existem campanhas milionárias, né? Eu falo porque eu trabalho nessa área, né? Eu trabalho há muitos anos nessa área, então eu sei das campanhas, eu já participei com campanhas muito grandes, onde o retorno também é fantástico, né? Por quê? Porque teve uma agência por trás, teve um planejamento por trás, um acompanhamento. E trabalha-se muito, né, Miquier? Trabalha muito, né? Não é bolinho não é bolinho não. É um trabalho diário, né? É full time, né? O tempo todo ali vocês estão controlando, eu sei porque eu também trabalho nessa área, né? Mas as pessoas têm um êxito. O que você daria de uma dica para um pequeno empreendedor, um pequeno empresário que queira trabalhar com marketing digital, mesmo porque agora não tem nem opção, eu não estou vendo opção, né? Tem o marketing digital, ok. Marketing na televisão, né, é uma outra história, um outro posicionamento, um outro alcance, uma outra ação, embora a televisão e as redes sociais estão se interagindo, né? Ali elas estão trabalhando em conjunto, mas de qualquer forma é uma outra pegada, não é? A TV do que o marketing digital. Os dois trabalhando em conjunto é um sucesso muito grande, né? Eu dou aula também, um aluno me falou uma coisa que me preocupou muito, né? No curso de especialização, no curso de pós-graduação. Ele falou o seguinte, olha, ele já tinha formado em marketing, das necessidades para se fazer o curso, né, de especialização, e ele falou o seguinte, para mim, isso é um aluno, para mim, marketing digital não passa de mais uma mídia, porque tudo é marketing. Então, o marketing utiliza a mídia, redes sociais, para fazer o marketing digital. Qual que é a sua visão sobre esse comentário? Você concorda? Quando a gente generaliza dessa maneira, a gente não tira o melhor de cada plataforma, né? Eu prefiro falar de plataformas, né? Não dizer que tudo é no marketing, né? Não dá para colocar tudo no mesmo saco, digamos assim, né? Porque vai ser trabalhado de maneiras diferentes, né? Então não tem como dizer assim, tudo é marketing. Mas o que eu falo para os meus clientes e as pessoas com quem eu tenho que conversar é que não dependam só do digital, né? Porque se você depender só de um lugar, se porventura acontecer qualquer coisa com o digital, né? No Instagram, por exemplo, se um dia para o outro ele fechar, você vai perder todos os seus clientes. Então, realmente tem que entender de que
São plataformas distintas, com orçamentos distintos. Então, o que você me perguntou sobre as pequenas empresas, realmente, quem vinha já adaptando o seu negócio para o atendimento nas redes sociais, a divulgação nas redes sociais, sofreu menos, digamos assim, né? Não posso dizer assim que não sofreu, mas já nos primeiros lockdowns, o primeiro lockdown já estava, digamos assim, preparado, os seus clientes já estavam sabendo, já sabiam que poderiam entrar em contato com as redes sociais, né? Inclusive, cresceu muito o WhatsApp nesse sentido. Mas aqueles que tiveram que se reinventar foi bastante sofrido, né? Então, eu acompanhei algumas empresas, alguns clientes que tiveram que realmente reinventar o negócio inteiro para se adaptar na divulgação do marketing digital. Certo. O que eu gostei muito dessa entrevista e da sua participação, Miki, é de nós fazermos realmente abrirmos esse parênteses e explicar para as pessoas, primeiro, não depender somente do marketing digital. Isso aí foi fundamental, esse esclarecimento seu, né? Principalmente porque, de repente, o Facebook sai do ar. De repente, o Instagram acaba. Bum, virou poeira, virou pó. Né? Mas como é que eu vou viver sem Instagram? Vai ter que viver, né? Virou pó. Então, e aí, o que acontece? A sua empresa que estava lá, vira pó junto, né? Se você deixou somente lá. E, claro, diversificar essa questão e planejar a sua ação dentro da sua realidade. O que é muito perigoso é as pessoas acharem que está pagando barato e vai começar a fazer impulsionamento sempre, né? E aí vai gastar muito dinheiro, não vai ter retorno, vai ficar mais endividado e vai ficar frustrado. E aí acaba o negócio. Por isso a importância de procurar um profissional preparado, né? É a mesma coisa, gente, que eu costumo inclusive dar exemplos para as pessoas, né? Como é que você vai no médico, né? Um especialista vai fazer uma cirurgia, tem que procurar o quê? Aquele cirurgião ali especializado naquele assunto, né? Ou você vai no médico, ele te dá um panorama, você vai falar, não, eu vou lá no oftalmologista que vai fazer a cirurgia do estômago aqui para mim, porque ele cobra mais barato e tal. Não vai resolver. Da mesma forma, são os especialistas em cada área, as pessoas estudam para isso e vão ajudar você a fazer. Vai sair mais barato você se planejar do que você achar que vai sair mais barato fazendo sozinho e vai se frustrar. Muita atenção e muito cuidado com relação a isso. Miki, muito obrigado pela sua participação, você é muito simpática, você explica fácil para as pessoas, né, que é uma característica necessária, principalmente para o público que você atende, que são pequenos empresários, né, que não tem familiaridade com o assunto. Então é muito importante essa linguagem fácil para que as pessoas possam entender. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Espero que o frio aí diminua, né, para vocês aí transitarem melhor, ou então curtam o frio da melhor maneira possível. Não é isso? Isso mesmo. Não vai diminuir não, vai ser daqui para baixo. Mas vamos lá. Vamos lá. Estão acostumados. Miki, mais uma vez, muito obrigado. Volte no programa quantas vezes você desejar, as portas estão abertas e será sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada. E o programa Mega Profissionais volta já, depois do nosso intervalo. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração.
A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta e agora vamos falar de um assunto igualmente importante, a nossa memória. Esse assunto, inclusive, veio agora em todas as mídias, né, falando sobre as sequelas da Covid-19, que pode sim afetar a questão da memória, entre outras sequelas que nós aqui, inclusive, já destacamos no programa. Só que essa questão nos trouxe outros assuntos em voga. Exemplo, as pessoas que estão com dificuldade de memorização por algum estresse ou alguma outra doença que já existe. E, principalmente, nós nos atentamos que, com a falta de memória, ou mesmo com a dificuldade que ela esteja funcionando corretamente, nós podemos sim ter grande perda de qualidade de vida. Muitas vezes nós deixamos só para nos preocupar com relação à memória quando a idade já está mais avançada, né? Ah não, eu estou muito jovem, eu não tenho problema com memória, eu não preciso me preocupar com essa questão da minha memória, porque estou jovem, enfim. Isso aí é uma preocupação acima de 60 anos. Não é bem assim. Hoje nós convidamos para conversar conosco no programa a neuropsicopedagoga Maura Barcelos, que ela é autora do método Memoni e pós-graduada em psicomotricidade. Tudo bem, Maura? Seja bem-vinda aqui ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada pelo convite. Aliás, você está falando de Curitiba, não é isso? Sim, de Curitiba. Tá frio também aí, eu já sei que tá frio, inclusive eu conversei no bloco anterior também. Tá frio e chovendo ainda. E chovendo, eu conversei no bloco anterior há pouco também com a Miquê, que ela é também de Curitiba e também falou que tá frio aí hoje, né? Parece que não é só hoje não, já tem um período aí, né? Bom, vamos lá. Nós vamos aproveitar, inclusive, a sua presença para nós podermos entender melhor o funcionamento da memória. Você que é uma especialista no assunto. Claro, a Covid-19 é uma realidade, né, em todo o mundo. As suas sequelas já são pesquisadas, as pessoas já estão começando a entender que não é só passar a doença, ficou bem, né? Não é bem assim, ela deixa sequelas que até então a grande parte delas são desconhecidas. Mas a pequena informação que nós já temos, sim, compromete essa questão da memória, não é, Maura? Isso mesmo. Já existem estudos que são realizados fora do país, né? E tem um estudo muito importante que é realizado aqui na USP, em São Paulo, que é liderado por uma neuropsicóloga, a doutora Lívia Valentim, e que ela fez um estudo bem avançado em relação a pessoas que tiveram o Covid e que relataram essa perda de memória, perda atencional, alguns meses ou algumas semanas até após terem contraído o SARS-CoV-2. Né? Então, da pesquisa da doutora Lívia, 72% relataram problema de memória e 63% relataram problema de atenção. Se nós formos ver aí, nessa proporção dela, uma em cada 8 pessoas que contraíram o Covid estão relatando esses problemas de memória. É um número bem grande. Bastante significativo, né? E imediatamente as pessoas já se preocupam, né? Será que eu tenho que procurar já um neurologista? Eu tenho que ver como é que vai ser isso? Será que eu estou com esse problema? As pessoas têm sim que se preocupar, é por aí, Maura? Tem sim, porque essa perda de memória a gente não sabe se ela é momentânea, né? Quanto tempo vai levar para que ela se restabeleça ou não. Então é muito importante que você falou procurar um profissional especializado, né? Procurar um neurologista para que ele veja se tem a necessidade ou não de tomar medicamento, né? Que pode ser fitoterápico ou não também, e fazer a reabilitação neuropsicopedagógica. Pois é, nós precisamos entender principalmente a função de cada profissional. A grande parte da população está tendo acesso a especialidades ou especialistas que até então nós não tínhamos essa familiaridade, principalmente porque o mundo mudou e mudou muito rápido, né? O neurologista deve ser o primeiro profissional a ser procurado no caso do paciente pós-Covid, né, para se fazer as investigações.
Em qual momento que entra, por exemplo, um profissional com a sua especialização, que você é neuropsicopedagoga? Em qual momento que entra isso? Então, na verdade, assim, o neuropsicopedagogo, qual que é a função do neuropsicopedagogo, certo? Então, o que é o neuro do psicopedagogo? Nós estudamos o sistema nervoso central, certo? E qual a função dele para a aprendizagem. Aí você me pergunta, e o que a aprendizagem tem a ver com a memória? Tem tudo a ver com a memória, porque a aprendizagem está ligada ao nosso cognitivo, certo? Então, e a nossa memória está lá no nosso sistema límbico, e ela é quem recebe as nossas informações, decodifica e faz o processamento dessas informações de aprendizado. Então, o neuropsicopedagogo, nós neuropsicopedagogos, nós trabalhamos tanto com a questão de aprendizagem, né, de cognição, de dificuldades, transtornos escolares ou não, um TDAH, uma dislexia, uma descalculia, né, crianças que tenham T21, crianças que tenham deficiência intelectual, quanto a questão do problema de memória. Então, é um pouco conhecido, né, mas ele é bem fundamental. Inclusive aqui no programa, nas semanas anteriores, nós falamos de crianças que têm realmente dificuldade, que têm déficit de atenção. Ali também nós falamos de síndrome de Down, que cientificamente vocês chamam de T21, é isso? Falando de síndrome de Down, falamos também das crianças que têm dificuldade de relacionar-se com outros, né? Elas criam o próprio mundo, que são os autistas, né? E vocês têm uma atuação direta com essas crianças, é isso? Temos sim. Nós trabalhamos essa parte da cognição. Então, por isso que o método Memoni, ele é um método para atenção, memória e cognição. Então, aquela criança que tem uma dificuldade maior na escrita, uma dificuldade no brincar, uma dificuldade no brincar com o outro, uma dificuldade nos estudos, o método ele também está relacionado a essas dificuldades e a esses transtornos. A dislexia, a questão da escrita, né? A dificuldade da escrita, trocar o P pelo Q, enfim. Isso é uma dislexia. Me ajuda. A dislexia ela é uma dificuldade de leitura, né? Ela é uma troca de letras e a dificuldade de escrita. Então, troca de informações na escrita. Pode omitir ou aumentar sílabas, certo? E a dificuldade de leitura também. Certo. E também a questão da memória, porque quem tem a dislexia tem a memória a curto prazo também com uma grande dificuldade. Certo. Então, quando se apresenta esse fato, os pais, por exemplo, que observam isso na criança, devem buscar ajuda nesse profissional. Eu falo por quê? Antigamente, leia-se antigamente há 30 anos atrás, mais ou menos, há mais do que isso, né? Não tínhamos essas informações, não tínhamos, às vezes, acesso a profissionais com essas qualificações. Então, a dislexia, que era muito comum na época, né, as crianças trocarem o P pelo Q, enfim, era entendido como uma dificuldade da criança, uma falta de atenção da criança, então a criança era punida por aquilo, né? E não se entendia que aquilo era um distúrbio psicológico, psicoemocional, enfim, não sei se eu posso nominar dessa forma, né? Um transtorno neuropsicológico, ele é genético, a dislexia é genética. Ah, é? E tem tratamento? Tem tratamento. Não sei se é tratamento. Ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Um acompanhamento, tá? Então, né? Os exercícios que a gente aplica para as pessoas com dislexia, elas também fazem com que ela aprenda a lidar com esse transtorno dela de uma forma melhor. Ok. Isso diagnosticado na infância. Se for na fase adulta, essas crianças, né, de 30, 35 anos atrás, 40 anos atrás, é possível ainda fazer algum tipo de acompanhamento ou não? É possível. Então, assim, a gente sempre fala que sempre é possível. Então, o que vai diferenciar de você começar mais cedo e começar depois de adulto, né? A qualidade que você vai ter. Porque, veja, um adulto que nunca soube, que nunca foi diagnosticado com a dislexia, ele passou uma vida sofrendo, e às vezes até sofrendo bullying na escola ou até nos trabalhos, por conta dos erros que ele cometia, sem ter culpa dos próprios erros, né? Porque os erros que ele cometia não era porque ele não sabia escrever,
mas ele tem um transtorno, ele tem uma dificuldade, então ele vai trocar letras, ele vai omitir sílabas. Aliás, certo? Desculpa interrompê-la, mas essa questão do bullying é muito, muito séria, porque faz com que o indivíduo que sofre bullying, ele acredite ser menos, né? Ele possa se podar mais, ele se coloca naquela situação porque ele é inferior, está em número inferior, né? Ele é 1 contra às vezes 10, 15, 20, até muito mais pessoas. Então ele se vê ali vencido, né? Então ele se coloca naquela condição sub. E aí, para sair dessa condição, acredito eu, deve ser um problema seríssimo, né? Então, veja, de um problema gera vários outros problemas. Então, às vezes uma coisa tão simples desencadeia vários problemas, até emocionais, né? E ao invés de procurar um profissional especializado, você tem que procurar outros. Então, ao invés de você procurar só um neurologista, um neuropsicopedagogo, você ainda vai ter que fazer mais o uso do psicólogo para te ajudar a trabalhar aquelas questões emocionais ali decorrentes daqueles problemas que você está sofrendo. Como eu mencionei anteriormente e reforço agora, durante a pandemia nós tivemos acesso a outros profissionais. E profissões como as áreas ligadas à psicologia e mesmo as áreas ligadas à questão emocional, elas ficaram muito em evidência e as pessoas estão tendo muito mais acesso e estão entendendo mais como funcionam essas áreas, né? É um momento. Assim como os pais que não tinham a oportunidade de conviver com seus filhos devido ao trabalho, à agitação, estão entendendo melhor seus filhos porque estão convivendo diretamente com eles, né? Principalmente com o homeschool, que as pessoas estão tendo, as crianças em casa, tendo que estudar com as crianças, né? E tudo isso faz com que eles possam perceber esses pequenos detalhes, né, na vida dos filhos que levam, sim, merecem sim ter atenção. Eu gostaria de pedir que você permanecesse conosco hoje aqui, Maura, pelo menos mais um pouquinho, para que nós pudéssemos entender também essa questão de, na infância não precisa se preocupar com memória, só na fase adulta, né? Essas colocações e principalmente a questão da memória na terceira idade. Como é o funcionamento e como nós podemos melhorar o seu desempenho. Permanece com a gente mais um pouquinho aqui, por favor, Maura. Eu vou chamar nosso intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho. Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. O Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Queria agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais cérebros, né, ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em novembro em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Já estamos de volta com o programa Mega Profissionais e para você que está chegando agora, estamos nesse momento falando sobre memória, sobre o bom funcionamento da memória e o tanto que a memória, claro, interfere na nossa qualidade de vida e como também precisamos entender que a nossa qualidade de vida está ligada diretamente a exercícios que nós podemos praticar com a nossa memória para aumentar, claro, a efetividade e os resultados que tanto queremos quando chegarmos lá na terceira idade, ou pelo menos evitar, né, alguns problemas que os nossos pais, os nossos avós já nos relatam hoje. Estou conversando aqui com a neuropsicopedagoga Maura Barcelos, está falando com a gente direto de Curitiba. E também, é claro, ela é criadora do método Memoni. É Memoni, não é isso? Não tem nada francês no Memoni, não, né? É português mesmo, né?
Maura, antes de entrar no intervalo comercial, nós, inclusive eu antecipei para você, nós falávamos sobre as pessoas que se preocupam com a memória só quando chegam lá na terceira idade, né? Ou seja, acima de 60 anos de idade. E acreditam que crianças, mesmo adolescentes ou na fase adulta, você não precisa se preocupar com cuidado com a memória ou mesmo praticar alguns exercícios, né? Eu não sei se pode chamar assim exercícios mentais, exercícios cerebrais, é isso? Pode. Eu não gosto de chamar, eu falo que são treinos, né? São treinos que nós fazemos, são na verdade estimulações que nós fazemos, estimulações cerebrais. Né? Não deixar que o nosso cérebro pare de funcionar, deixar ele sempre em movimento, mas num movimento conexo. Nós devemos nos preocupar só na fase adulta ou depois de 60 anos de idade? Não. Eu faço às vezes as estimulações com crianças de 1 ano e meio, 2 anos. Como isso é possível? Uma coisa muito importante que eu gostaria de comentar é a questão de nós sempre utilizarmos os dois lados do cérebro para que ele funcione. Então, normalmente nós temos um lado que é dominante, nós escrevemos com a mão direita, ou carregamos a bolsa com a mão direita, pegamos a caneca com a mão direita, e nós às vezes nos esquecemos de trabalhar o outro lado do cérebro. Então, uma das coisas que eu faço muito na clínica com os pequenininhos, na questão da estimulação, né, dessa memória, é justamente isso, é trabalhar o outro lado do cérebro. Então, por exemplo, um dos exercícios que eu faço, que é fácil, que nós podemos usar tanto com crianças quanto com adultos, né, com idosos, é pegar bolinha e jogar no cesto. Mas eu faço esse exercício com as duas mãos, para que você trabalhe os dois lados cerebrais. Simultâneo? Oi? Simultâneo ou ao mesmo tempo. Ou ao mesmo tempo. Né? Então, vários exercícios que eu faço, várias atividades que eu faço com as crianças, eu utilizo sempre os dois lados. Porque é normal você sair e pegar com uma mão, a mão de dominância, conforme eu falei. E a gente acaba esquecendo o outro lado. Então, eu mesmo no meu dia a dia, eu às vezes me policio para carregar a bolsa do outro lado, né? Para cortar a comida com o outro lado, para tentar escrever com o outro lado da mão, para fazer atividades básicas, escovar o dente, escovar o cabelo, passar o sabonete no corpo. Isso são estimulações cerebrais que nós devemos fazer para manter o nosso cérebro sempre ativo. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Porque cada parte do cérebro é responsável por uma determinada função no organismo, por exemplo, um reflexo, né? Tem o lado do raciocínio e o lado da criatividade. Isso que eu queria entrar. Raciocínio e criatividade, ok. Tá, eu pego a caneca com o lado direito, eu estou ativando o lado esquerdo do meu cérebro, é isso? Sim, é sempre o lado contrário. Ok. Então, eu pegando com o lado esquerdo, eu estou ativando o lado direito. Qual que é da emoção? Desculpa, me ajude, porque eu sou leigo no assunto. O lado esquerdo, se não me engano, é da matemática, do raciocínio, e o direito da criatividade. Mas para você fazer os exercícios, não importa. O que você precisa é que você ative os dois lados do cérebro. Não importa se um lado é da criatividade ou um lado é do raciocínio. Importa você manter os dois sempre em funcionamento. Porque normalmente você vai estimular mais uma função do que a outra. Ou mais uma habilidade cerebral do que a outra. O importante é você estimular as duas. E tem como prevenir o mal de Alzheimer, por exemplo? Praticando esses exercícios? O mal de Alzheimer você não previne, mas você estimulando, você fazendo esses exercícios, que nem você chama, né, essas estimulações cerebrais, você vai estar dando mais qualidade, porque o mal de Alzheimer, ele é uma questão genética. Então, quem tem a predisposição vai ter. É necessário que você faça um exame para ver se você vai ter ou não o mal de Alzheimer, mesmo sendo neto ou filho de alguém que tenha o Alzheimer. Mas é importante sim que você, sabendo que na tua família existe alguém com a doença, que você já vá lá atrás fazendo a prevenção. Certo. A pessoa, de uma forma geral, que ela não tenha nenhuma doença, pelo menos conhecida, né, dela, ela, por exemplo, tem dificuldade de concentrar-se, né, ali de uma determinada atividade. Está fazendo alguma atividade, o mesmo trabalho, né, ela tem que estar com dificuldade de concentrar-se, né?
Isso pode estar ligado à questão da memória, também um estresse. Essas práticas podem melhorar esse déficit de atenção. Pode ser momentâneo ou pode ser que apareceu devido à situação que está vivendo agora? Eu trabalho com a respiração também. Então, a respiração, o que ela faz? Além de nos acalmar, ela oxigena nosso cérebro. Então, quando nós estamos nervosos, qual é a primeira coisa que você ouve? Para e respira. E aí a gente fica mais nervoso ainda, né? Mas quando nós estamos ansiosos, o que a gente faz? A gente para, respira fundo e daí a gente segue adiante. Então, esses exercícios de respiração também ajudam na concentração e na memória. Porque aquela pausa que você faz para respirar, você automaticamente já está se concentrando. Então, você não vai falar para a pessoa, respire 2, 3 minutos. Não, você fala. E às vezes você nem precisa falar. Lá na clínica mesmo, quando eu estou fazendo os exercícios, que eu vou demonstrar como eu vou fazer, eu sempre começo pela demonstração. Então, eu faço para depois o paciente fazer. Então, ele automaticamente olhando, é o chamado neurônio espelho. Não tem aquela questão de quando um boceja, o outro olha e já está abrindo a boca de sono. Se eu estou conversando com você, de repente eu cruzo o braço. Quando a gente vê, a outra pessoa está com o braço cruzado também. É o chamado neurônio espelho. Então, quando eu estou explicando isso para os pacientes, eu paro e respiro. Automaticamente, ao fazer o exercício, a pessoa vai reproduzir da mesma forma como eu passei. Ok. E para aquelas pessoas que nunca lembram onde é que guardou chave, carteira, perdem essa carteira? Sim, isso é comum. A gente também faz um treino, a gente faz também as estimulações, né, para que ela comece a prestar mais atenção nas atitudes dela. Então, a atenção plena que a gente chama, né, trabalhar a atenção focada, ela prestar atenção naquele movimento, desautomatizar aquela atitude que ela está tendo. Então, prestar atenção e tentar guardar a chave num outro lugar. Mas, se a gente fizer isso de automático, de pronto, ela vai acabar perdendo a chave, porque ela já nunca lembra. Se a gente mudar o lugar automaticamente, ela não vai lembrar nunca mesmo. Então, nós precisamos primeiro treinar esta memória para que ela se torne uma coisa mais qualitativa. Agora você me deixou preocupado, porque assim, eu tenho um costume, né? Eu não sei vocês estão nos acompanhando em casa, mas o que eu faço? Eu sempre deixo as minhas coisas no mesmo lugar. Igual, por exemplo, lá na minha casa tem lugar para tudo, né? Então eu sei exatamente onde é que está o lugar, então eu acabo não esquecendo. Isso é errado? Isso não é errado, não é errado. Mas eu digo, você prestar atenção nas coisas que você está fazendo. Por exemplo, dirigir com atenção, comer com atenção, né? Realizar o teu programa com atenção, porque você tem que lembrar exatamente aonde você parou, em qual take que eu estava, o que eu estava falando, o que eu estava fazendo. Se você não fizer isso com qualidade e com a atenção, você vai acabar se perdendo. Então existem estimulações, existem treinos que fazem com que você faça isso para que você não se perda no teu dia a dia. Tá, mas o fato de eu deixar... Mas no meu caso específico, o fato de eu deixar as coisas no mesmo lugar sempre... Não vejo problema nenhum. Porque alguma coisa do teu dia a dia, da tua rotina, você não vai realizar sempre da mesma forma. Por exemplo, os teus programas nunca são iguais. E eles nunca iniciam da mesma forma. Mas o que é importante? Que você os faça com atenção. E trabalhar esta atenção é que vai te dar mais qualidade, até para se um dia... Por acaso você esquecer de deixar a chave no mesmo lugar, porque em algum dia você vai esquecer. E daí esse dia que você esquecer, como é que você vai lembrar? Aí fica perdido, né? No caso de fazer televisão, é um grande trabalhar exercício. com a previsibilidade. No caso de fazer televisão, é um grande exercício de memória, porque eu estou aqui conversando com você, eu estou atento ao tempo, estou atento ao ponto que está falando comigo, a questão da luz que está falando comigo, então está entrando TP, então está entrando várias situações e eu continuo focado no assunto. Então isso é atenção dividida. Isso é atenção dividida. Você está sabendo que você precisa me entrevistar, que vamos dizer assim, o principal papel é a entrevista. Mas você tem os papéis secundários, o ponto, o tempo, a luz, a câmera, então é a atenção dividida.
É um exercício de atenção também isso. Olha aí, gente, todo mundo tem que fazer televisão, porque aí vai estar exercendo, é uma das práticas, né? É um dos possíveis exercícios. Mauro, eu quero te agradecer mais uma vez aqui pela tua presença, pela sua simpatia, por você nos destinar o teu tempo, para nós podermos entender um pouquinho melhor e cuidar da nossa memória tão essencial para a nossa qualidade de vida e para a nossa vida de uma forma geral. Né? Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para vocês um pouquinho sobre o meu método, né? E sobre realmente a importância de se prestar atenção nas nossas atitudes do dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, sucesso. Volta aqui mais vezes para a gente conversar sobre isso. Tá bom, muito obrigada. Imagina. E eu quero também agradecer a todos vocês que acompanham conosco o programa Mega Profissionais. É sempre um prazer levar informação de qualidade para vocês. Agradecer a todos os nossos internautas que continuam também a manter contato conosco nas nossas redes sociais. Tem muita novidade aí. Tem um portal Mega News. Tem também, claro, a partir das próximas semanas vocês vão acompanhar também vídeos interativos que vão explicar melhor para vocês sobre o marketing digital, marketing de influência, que muita gente tem dúvida, muita gente precisa dessa informação e estão nos procurando, claro, vamos sempre atender aos nossos internautas. E muitas outras novidades. Claro que espero todos vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.